Olá novamente. Vamos voltar ao Teatro Cinema de Faf. Se te recordas, na viagem que fiz com os meus amigos, que éramos 5, e cada um de nós comprou um bilhete para entrar no Teatro Cinema de Faf, cada bilhete custava 5 euros. Como éramos 5, nós gastámos 25 euros. Repara, como vimos anteriormente, o custo total do espetáculo é função do número de pessoas. Então repara que nós podemos representar todos estes dados através de um diagrama de setas. Ou seja, se só for um amigo ao cinema teatro, gasta 5 euros. Se forem 2, gasta 10 euros. Se forem 3, gasta 15 euros. Se forem 4, gastam 20 euros. Se forem 5, gastam 25 euros. A esta representação damos o nome de representação através de um diagrama de setas. Mas estes dados podem ser transmitidos em forma de tabela. E aqui ao lado temos o número de amigos, que é a primeira coluna, e na segunda coluna temos o custo de chamada, respectivamente. Também podemos representar estes dados através de um gráfico. O gráfico não é nada mais, nada menos que as coordenadas dos pontos, ou seja, o x1 corresponde à variável independente, ou seja, um amigo. O y5 corresponde ao gasto de um amigo. Então, temos os pontos de coordenadas 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25. A expressão algébrica, como já viste e bem, para saber quanto gastamos, basta multiplicar por 5 o número de amigos. Ou seja, a expressão algébrica é f de x igual a 5x. Ainda podemos representar esta função através de um gráfico cartesiano. Marcamos o ponto 0, 0, porque se não for nenhum amigo, nenhum se gasta dinheiro. Se for um amigo, gastamos 5 euros. Se forem 10, se forem 2, gastamos 10. Se forem 3, gastamos 5 e assim sucessivamente. Se unirmos os pontos, repara que temos uma reta que passa pela origem. Então, em síntese, podemos dizer que as formas de representar uma função são diagrama de setas, tabelas, gráficos e nas situações em que temos funções numéricas de variável numérica, ainda podemos representá-las através de gráficos cartesianos ou expressões algébricas. Voltando novamente a esta função, a função que representa o custo da entrada do espetáculo. Se reparares, quando o x é 1, o custo é 5. Quando o x é 2, o custo é 10. Depois representamos graficamente esta função. Ao unirmos os pontos, temos uma reta que passa pela origem. Neste caso, dizemos que estamos perante uma função linear, ou seja, uma função de proporcionalidade direta. Podemos então dizer que as funções lineares são funções definidas de Q em que a cada imagem f de x tem de expressão algébrica ax. Ao a chamamos o coeficiente e f de x igual a x é a forma canónica da função linear. Analisando o gráfico, podemos verificar que graficamente uma função linear é uma reta que passa pela origem. No passeio, se te recordas, nós, para além de irmos ao cinema teatro de Faf, também fomos à Câmara, porque um dos amigos, o Xavier, lembrou-se que tinha que pagar a conta da água. E quando foi à Câmara para pagar a conta da água, também verificamos que o custo que ele ia pagar de água era função do número, da quantidade de água que gastou em metros cúbicos. Então, repara, se analisarmos as tabelas do custo das águas de Faf e acreditando que o Xavier é um utilizador doméstico e que gasta
o mínimo, ou seja, encontra-se no primeiro escalão, que podemos estar representado aqui em baixo, no escalão, que gasta de 0 a 3 a 5 metros cúbicos, então, neste escalão, ele paga 0,6025 euros por cada metro cúbico de água. Mas também tem que pagar uma taxa fixa, que tem a ver com o diâmetro. E então, acreditando que ele se encontra no nível mais baixo, que é um diâmetro até 25 milímetros, ele paga de taxa fixa 5,6628. Então, repara, se ele não gastar água nenhuma, ele tem sempre que pagar a taxa fixa, que é 5,6628. Se consumir 1 metro cúbico, ele tem que pagar a taxa fixa mais uma vez 0,6025. Se gastar 2 metros cúbicos, ele tem que pagar a taxa fixa mais 2 vezes 0,6025. E assim sucessivamente até 5 e só até 5. Porque se ele gastar mais do que 5 metros cúbicos, muda de escalão. Se analisarmos a função para estes valores, verificamos que a função custo, o nosso C de x, é igual à taxa fixa 5,6628 mais x vezes 0,6025. Repara que aqui o 5,6628 é uma taxa fixa e que o x é o consumo de água em metros cúbicos. E neste caso, até 5 metros cúbicos. Se formos ver o gráfico desta função, reparamos que sim, que se unirmos os pontos também é uma reta, só que esta reta agora não passa na origem. Nestes casos, já não lhe chamamos uma função linear, mas sim uma função afim. Ou seja, uma função afim está definida de R em R. A cada imagem h de x corresponde a x mais b, em que ao a chamamos-lhe o coeficiente de x e a b o termo independente. Repara que as funções estão muito presentes no nosso dia a dia.